Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, estejam ficando em casa. A quarentena está se alongando, está ficando cada vez mais complicado ficar em casa e estudar em casa, né? Então hoje vamos fazer mais um vídeo para conversar com vocês sobre técnicas de estudo. Hoje o nosso vídeo será sobre como sublinhar ideias principais, ideias secundárias, como esquematizar, como resumir estudando, tá bom? Bom, primeira coisa que vocês têm que entender é que estudar dá trabalho mesmo, né? Que às vezes o pessoal fala assim, professora, mas isso dá muito trabalho. Todo trabalho gasta energia e tempo. Isso é da lei da física, tá? Então você vai se cansar e você vai gastar energia e você vai usar o seu tempo. Não vou falar perder, não. Você vai usar o seu tempo. Para aqueles que estão em isolamento social e podem ficar em casa e não estão saindo para trabalhar, fica mais fácil. Quem está em home office como eu é mais complicado, porque você acaba trabalhando em casa e eu vou te falar, é um troço que você trabalha sem parar o tempo todo. E você às vezes tem dificuldade de limitar isso, por isso que é preciso organização. Isso foi falado no nosso vídeo anterior, lá na playlist sobre organização de estudo, sobre dicas de estudo. Então, eu preciso entender isso. Passada essa premissa, vamos ver então o que eu tenho que fazer para conseguir fazer um bom resumo, um bom esquema. E aí eu tenho passos a fazer para chegar até um resumo. Não é simplesmente nunca li o texto, já saí resumindo. Não é assim, tá? Bom, para eu estudar, eu preciso primeiro organizar um tempo, um local, um assunto. Me determinei, me organizei, me planejei. Beleza. Agora, eu vou pegar o material e vou fazer uma visão geral do que eu tenho que estudar. Qual material que eu possuo? É livro? É apostila? É slide? É vídeo? Vamos organizar como eu vou fazer isso. Preciso também. Porque senão você começa a fazer, começa um troço, aí vai para o outro. Então, vamos organizar isso. Se você tem livro e o caderno com as anotações, por exemplo, esse você consegue fazer lado a lado. Você lê o tópico no caderno, a explicação do professor, lê a explicação do livro. Ou faz o contrário, lê a explicação do livro, depois lê a explicação do professor. Você junta uma coisa com a outra, depois anota a sua conclusão. É possível? É possível. Mas antes de mais nada, é preciso que você faça o quê? Uma leitura superficial do material que você tem, do seu caderno, do seu livro, da apostila. Dá uma lida rápida, superficial, que é o primeiro contato que você vai ter. Até para ver se esse autor é um autor que te interessa, que conversa contigo. Como eu já falei com vocês, tem autores que você não conversa, não dialoga mentalmente. É complicado, ele é confuso, não bate na minha cabeça. Pega outro. Tem vários autores e cada autor fala de um jeito. O quê? A mesma coisa. Todos eles ensinam a mesma coisa, de formas diferentes. Você vai então escolher um autor que você acha que seja mais simples, mais fácil, que dialoga com a tua cabeça. Isso é importante. E aí, uma outra coisa que vocês podem fazer ao estar, depois que você fez essa primeira leitura superficial, é anotar as dúvidas que você ficou, as curiosidades. Porque às vezes essa leitura inicial não te fez compreender completamente o texto, te encheu de dúvidas, e você falou, que eu não entendi isso, não entendi aquilo. Como é isso? Anotar. E fazer uma segunda leitura buscando responder essas perguntas iniciais. É também uma técnica de estudo. E aí você vai organizar as suas ideias. E aí na segunda leitura eu vou buscar compreender essas dúvidas que eu tive. Se mesmo assim eu continuei em dúvida, eu talvez não encontre essa resposta nesse texto. Talvez eu tenha que buscar um segundo texto, ou a lei, né? Depende do que você está estudando. Buscar um outro artigo para completar esta dúvida que você tem a respeito deste assunto, tá? Isso é o início do entendimento do texto. Eu faço uma leitura rápida, básica, preliminar, e depois faço uma segunda leitura
mais profunda, mais direcionada a compreender o texto. Na terceira leitura, para alguns que têm mais prática, na segunda leitura, eu vou começar a procurar identificar as ideias principais. O que é a ideia principal de um texto? A ideia principal de um texto, ela normalmente vai aparecer no primeiro e segundo parágrafo. É sobre o que é o texto. Ela é uma frase, ela nunca é um parágrafo inteiro, tá? E nunca se sublinha, quando você trabalha com resumo, com esquema, com sublinhar, com mapa mental, com memory card, você nunca vai pensar em textos inteiros. Você vai recortar isso, vai ser trechos, frases. Então você vai buscar a frase em que o autor deixa claro sobre o que é o assunto. Então, o texto é sobre racismo, o texto é sobre transporte celular, o texto é sobre uso capião, o texto é sobre contabilidade empresarial. Sobre o que é o texto? O autor vai começar no primeiro, no máximo, segundo parágrafo. Ali tem uma frase que vai resumir todo esse conteúdo, na verdade resume o texto inteiro, que te diz sobre o que é esse texto. A ideia secundária, que é o que você vai passar a sublinhar depois, ela vai estar logo em seguida. E ela é uma decorrência lógica da ideia principal. Por isso, quando você faz esquemas, você faz um quadradinho central, que é a ideia principal, e depois você puxa e faz outros quadrados ligados ao primeiro. Ou seja, por causa disso, isto aqui existe. Essas outras questões. Então, você vai trazer esses outros pontos, que são as ideias secundárias. Então, por exemplo, eu começo com um conceito, aqui embaixo eu boto características, requisitos, sujeitos. Eu vou organizar o meu raciocínio em torno de uma ideia principal. E aí, por causa dessa ideia principal, eu vou trazer explicações sobre isso. Essas explicações sobre a ideia principal são as ideias secundárias. E você pode ter várias ideias secundárias. Depois das ideias secundárias, que você destacou no texto, sublinhou, é legal que até que você use outras cores, você vai encontrar as subideias. As subideias normalmente são exemplos, são explicações das ideias secundárias, que você também pode trazer. Então o esquema pode ficar grande, vai descendo, vai indo para os lados. É possível isso acontecer, tá? E é possível, num único esquema, você ter destacado outras ideias. E quando você estiver sublinhando, na arte de sublinhar, é sempre importante entender: nunca sublinho trechos inteiros. Nunca sublinho parágrafos inteiros. Eu sublinho o quê? Palavras, trechos ou frases curtas, frases pequenas, tá? Agora, é lógico que na hora que eu sublinho essas palavras-chave, sublinho esses trechos, essas frases, elas precisam me fazer lembrar do texto inteiro. Então depois eu posso transportar isso que eu sublinhei no texto e colocar isso em forma de esquema. E aí eu boto a ideia principal aqui em cima, logo abaixo eu puxo as setas, coloco as ideias secundárias, depois das ideias secundárias puxo outras setas e coloco as subideias. Então eu vou organizar, e quando eu olhar para esse meu esquema, eu vou lembrar de tudo que eu estudei. Porque notem, aquilo só tem valor se você fez, se você escreveu, se você leu. Porque no mínimo você vai ter lido 2 ou 3 vezes o texto para conseguir fazer esse esquema, para conseguir resumir isso. Então, quando você pegar e ler aquela frase, ela vai te lembrar de todo o texto. Talvez não nas palavras exatas do autor, mas ele te traz a ideia do autor. Porque isso que é importante que vocês precisam aprender.
É não ficar sendo um repetidor de autores, mas alguém que sabe pensar sobre o que o autor disse. Eu consegui entender qual é a ideia do autor. A ideia do autor é essa. Agora, você vai explicar a ideia dele com as suas palavras. Agora, eu só consigo explicar com as minhas palavras quando eu li várias vezes, eu entendi essa ideia, eu registrei e aprendi isso. E aí eu tenho organizado o meu raciocínio. Uma vez feito o esquema, eu posso passar para o resumo. Porque o que é um resumo? São as ideias de um autor expressas com as minhas palavras. O que vocês costumam fazer? Vocês costumam pegar as palavras do autor, inverter as ordens e vocês conseguem fazer um texto maior do que o texto original. O resumo, ele tem sempre que ser menor. É possível resumir, por exemplo, 5 páginas de um texto em meia página. Porque, notem, eu não estou escrevendo de novo o mesmo texto do cara. Eu estou fazendo um resumo do que ele escreveu. E a ideia é que eu ler esta meia página, eu me lembre das 5 páginas que eu li. Porque eu estudei. Então, quando eu faço o resumo, eu vou pegar o quê? A ideia principal, vou começar a... O autor, em seu texto, trata de pá. E vou escrever lá a ideia principal. E com isso, já vem com a secundária. Podemos ver isso assim acontecendo. Né? Por quê? Por causa disso. Sendo exemplo, isso. Então você condensa e você consegue escrever com as suas palavras. Mas enquanto você não faz isso, você vai continuar sendo aquela pessoa que parafraseia. O que é parafrasear? É pegar lá, os lagos andinos são azuis. Aí você bota, são azuis os lagos andinos. Quando você resume, você escreve azul. Quem nunca leu o texto não sabe que azul se refere aos lagos andinos. Mas você que leu o texto 3 vezes, 4 vezes, 2 vezes, você sabe que a palavra azul se refere aos lagos andinos. Eu não tenho que escrever tudo. Eu posso usar uma palavra. Mas essa palavra tem que ser o suficiente para me fazer lembrar da ideia do texto, tá? Pode ser, claro que não vai vir o texto inteiro, mas é possível que você tenha toda a estrutura de raciocínio desse autor, né? Senão a gente está plagiando, copiando as pessoas, que é que infelizmente vocês fazem muito. Porque a escola não ensinou a gente a estudar. Eu já falei isso para vocês. A gente não tem prática de estudo realmente. A gente não sabe destacar a ideia principal, secundária. É difícil realmente para muitas pessoas entenderem o que é uma ideia secundária, uma ideia principal, porque não tem o hábito da leitura. E todo texto que você lê, você deve se perguntar, sobre o que é este texto? Ah, é sobre isto. Então essa é a ideia principal. Por causa disso, o que o autor mais traz de informação? Porque normalmente a ideia secundária, ela vem validar, ela vem explicar, ela vem confirmar, ela vem detalhar a ideia principal. E aí eu vou organizar meu raciocínio. Organizando meu raciocínio, eu faço um resumo autoral, com as minhas palavras. Mas as ideias são minhas? É do autor. Eu conheço o pensamento do autor sobre este assunto. O autor tal pensa isso aqui sobre este assunto. É sua? Não, é do fulano. Mas eu domino como ele pensa, como ele trata deste assunto desta forma, porque ele diz isso assim, e eu aprendi este tópico. Então, quando eu leio, sublinho, esquematizo e resumo, eu domino o texto. E é incrível que pode-se passar muito tempo quando você pega o esquema para você ler, o resumo para você ler, o texto todo volta para você. Inteiro, as 5 páginas que hoje viraram um parágrafo? Não. Mas a essência do que o autor disse permanece com você. Você entende. É óbvio, você vai estudar para a prova. De noite. Aí, às vezes, você tem, sei lá, 7 matérias, 10 páginas para cada. Você não vai conseguir ler 70 páginas numa noite. Agora,
Se você conseguiu resumir 10 páginas de cada matéria por uma página, você consegue ler 7 páginas de uma noite. 70 você não lê, não. Então, antes de ir para a prova até, se você resumiu a matéria em uma folha, você consegue ler a matéria inteira 10 minutos antes da prova, 20 minutos antes da prova. Tá ali, é só aquela página ali. Relembrei, refresco minha memória sobre tudo. Estou consciente daquilo. E quando eu for responder as perguntas do professor, eu vou usar as minhas palavras com toda certeza, porque eu estou escrevendo sobre o que eu me lembro. Eu não estou escrevendo as exatas palavras do autor. Eu não estou plagiando nem copiando. Eu estou produzindo conhecimento, porque eu estou escrevendo sobre, eu estou pensando com o autor. Isso é produção de conhecimento. Eu estou raciocinando sobre o que o autor escreveu. E muitas vezes eu estou tirando minhas próprias conclusões. Que isso que é o mais importante depois. Afinal de contas, o que você concluiu do que você leu? O que você aprendeu? Então, essa é a essência de estudar, resumindo, sublinhando, tá? No próximo momento, a gente vai falar sobre mapas mentais, que é uma decorrência lógica do assunto de hoje, tá? Como construir um mapa mental. Vou também trazer uns exemplos de aplicativos que você pode estar usando para fazer mapa mental. Alguns deles funcionam em telefone, tablet e outros você pode usar no computador. Eu acho que mapa mental fica melhor no computador, porque é mais fácil de visualizar, mas se você for jovem com a sua visão perfeita, então você consegue fazer tranquilamente. É tudo uma questão de quanto você está conseguindo enxergar, né? E aí vocês vão vendo lá pra frente como é que vai ser feito, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês estejam usando o tempo de vocês para estudar, separem sempre um dia para estudar, organizem a semana de vocês, especifiquem o que vocês vão fazer durante a semana. Quem tem filhos, organizem a semana junto com as crianças, as tarefas das crianças junto com as suas. Então, se as crianças vão estudar, você também vai estudar. É importante que você separe um momento para explicar a atividade que elas vão fazer e depois deixá-las fazendo, e você vai fazer o seu estudo também. É importante que as crianças estejam também cientes dessa rotina, que segunda-feira, de 8 ao meio-dia, ela estuda, e aí você aproveita também para estudar. Enfim, se talvez ela estude 4 horas, você também estude 2, 1, tá ótimo. É importante que você perceba que é possível organizar essa rotina, mas é também preciso que você não chegue lá colocando aquilo assim, não vou estudar hoje o dia inteiro. Não, é difícil. Começa devagarinho, assiste lá se você não assistiu ainda o nosso primeiro vídeo sobre dicas de estudo, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica em casa.